Minha diretoria, Flamengo e Corinthians, vitória do Flamengo com um gol de Léo Pereira fazendo, né, história no Maracanã, machucado, um gol, uma vitória histórica do Flamengo numa partida que o Flamengo não foi bem, que o Corinthians fez um bom jogo e se for considerar o que o Corinthians vinha jogando, o Corinthians fez um excelente jogo, porque o Corinthians simplesmente não vinha jogando, né? O futebol do Corinthians era meramente se enfiar na defesa, sem nenhuma saída de bola e rezar. Era isso que o Corinthians vinha fazendo. Aí hoje o Corinthians foi jogar no Maracanã. E quando todo mundo imaginava que, ó, hoje o Flamengo foi benzão contra o Fluminense, o Flamengo hoje vai dar uma amassada no Corinthians e tal. O Flamengo perde o Arrascaeta antes do jogo, por contusão, ele sentiu a coxa. E quando o Flamengo perde o Arrascaeta, tem alguma coisa errada. Pelo seguinte, gente, claro que o Arrascaeta é um dos principais jogadores do futebol brasileiro, não tem dúvida nenhuma. Mas, assim como o Corinthians perdeu o Renato Augusto, e na sequência disso, o Corinthians simplesmente passou a ser um time que não consegue mais atacar, e levou muitas rodadas até fazer um jogo como hoje, onde ele conseguiu chegar algumas vezes no gol adversário, o Flamengo não pode perder o Arrascaeta, tendo os jogadores que ele tem em campo, tendo algumas opções no banco de reserva, como por exemplo o Matheus França, que é um jogador muito bom, que está sendo sondado por clubes europeus e tal, e virar um time que não consegue criar uma jogada de ataque. Eu acho isso uma restrição exagerada. Claro que isso quebra um pouco do que você havia planejado, treinado para a partida, mas não pode ser dessa maneira. O Flamengo jogou uma partida ruim hoje contra o Corinthians, sendo que o Flamengo era consideravelmente favorito. Ganhou o jogo? Ganhou o jogo. Merecia ganhar o jogo? Não, ele não foi melhor do que o Corinthians. Ele não merecia ganhar o jogo, no máximo empatar. O que é estranho é o Flamengo jogar dessa maneira por causa da ausência de um jogador. O que houve de melhora significativa no time do Corinthians é que o Corinthians era um time que mal finalizava gol em cima do seu adversário, que perdia o jogo muito passivamente, e o Vanderlei já encontrou uma primeira solução, né? Eu achei até que podia demorar um pouco mais pela sequência, né? Galo, Fluminense, Flamengo, São Paulo, porra, a sequência... Acho que nem no pior pesadelo do Vanderlei Luxemburgo ele pegaria uma sequência dessa para começar um trabalho. E ele encontrou ali com o Paulinho, né, uma forma do Vera e o Michael terem um pouco mais de liberdade, acabou virando 3 volantes, o Paulinho mais fixo, você sabe que a bola ali vai sair muito mais redonda, que o Paulinho tem um senso de colocação fudido, né, que o Paulinho é um jogador muito diferenciado, e ele vai mudar a função dele. Ao invés de jogar chegando lá na frente, ele vai jogar mais ali atrás, ao contrário do que eu imaginei quando eu vi o Paulinho pela primeira vez. Eu achei que o Paulinho ia ser o meia ofensivo do Corinthians, não, o Paulinho ficou lá atrás, e deu uma segurança defensiva pro Corinthians, não só pro time do Corinthians ter essa noção, né, do que fazer com o time adversário, mas principalmente para sair, né, os volantes do Corinthians conseguiram sair e tal. Aí quando chega lá na frente, você tem lá espetado o Guedes e o Adson e o Yuri Alberto. E ali você tem um probleminha que eu acho que o Corinthians ainda não conseguiu resolver. Eu acho o Yuri Alberto muito bom jogador, tá? Eu gosto dele. Só que o Yuri Alberto, ele é um 9. Ele é um fazedor de gol. E o fazedor de gol, ele tem que estar em condições de receber bolas para fazer gols e não necessariamente para articular e fazer parte da articulação dos contra-ataques, por exemplo, como várias vezes a gente viu acontecer hoje. Deixa eu trocar de canal aqui, tô botando aqui no... Tá vendo o Grenal, tá no intervalo. Ponte Preta e Guarani, deixa eu voltar pro Grenal que já começa o segundo tempo. O Yuri Alberto, ele atrasa um pouco o jogo do Corinthians, porque quando ele sai da área, claramente o Yuri Alberto tem dificuldade, ele se embanana com a bola, né? Não é a dele fazer parte ali daquele contra-ataque e tal. Então o Roger Guedes se vira legal, o Adson é muito veloz e o Yuri Alberto ficou ali. Como não tem esse meia, porque o Corinthians passou a jogar para se adequar defensivamente com 3 volantes, ficou uma coisa ali meio difícil pro Yuri Alberto, não tem ninguém atrás dele, ele acaba recuando até quase que os volantes do Corinthians às vezes para começar uma jogada, por ser o jogador mais centralizado, e aí ele muda meio que de posição para uma posição que ele não sabe jogar tão bem. Então, eu acho que é o próximo desafio do Vanderlei. Como é que eu corrijo lá na frente para que a bola entre? Já que aqui atrás eu consegui acertar uma forma do time, mesmo que o adversário tenha a bola, eu sofro poucas chances de gol. Tanto que o Flamengo não criou grande oportunidade de gol, o Corinthians criou 2, né? Então, o Corinthians chutou mais no gol do que o Flamengo, teve muito menos posse de bola, mas foi muito mais efetivo do que o Flamengo quando foi para ataque. Então, esse é o ponto que o Vanderlei ainda vai ter que corrigir, imaginando que esse cenário defensivo do Corinthians tenha dado certo. O Flamengo precisa começar a ter soluções para jogar sem o Everton e o Arrascaeta. Quando você opta por jogar com Pedro e Gabigol, o Gerson pode fazer um papel importante ali no meio de campo, com o Thiago Maia e o Pulgar? Pode. Só que cadê aquele cara na direita e outro na esquerda? Cadê o Arrascaeta e o Everton Ribeiro para você fazer aquela troca, né, para você pressionar o adversário? Quem que acaba pressionando o adversário? Acabam indo os laterais. Hoje os laterais não conseguiram vir. E muito provavelmente a atuação do Adson em cima do
meu Deus do céu, do Ayrton Lucas, foi exatamente para evitar que o Ayrton Lucas, que é o principal problema ali da ofensivo do Flamengo pro adversário, que ele tivesse espaço para avançar. E aí o Flamengo ficou meio acéfalo, ficou preso com 2 jogadores lá na frente que não recebiam bola, os laterais do Flamengo não avançavam muito, e não tinha nem o Everton aberto pela direita, nem o Arrascaeta fazendo esse rodopio ali na frente para criar oportunidades de cruzamento. Ele bota o Cebolinha numa tentativa de fazer isso e ainda assim o Flamengo não consegue articular jogadas e fica extremamente preso. Aí vem o lado heróico do jogo, né, cara? Porque aí vem a parte do que futebol é por isso que a gente ama futebol, né? A parte que torna o jogo memorável, incrível, etc. O Léo Pereira se machuca, o Flamengo já fez as 3 paradas, não pode mexer mais. E aí o Léo Pereira, o São Paulo fala, Léo Pereira, vai lá pro ataque, fica lá de centroavante, porque realmente se você ficar aqui atrás, né, nós vamos tomar o gol. E joga o Léo Pereira lá pra frente. E reajeita a defesa ali com o que tinha. Aí num cruzamento do Cebolinha, quem é que mete a cabeça e faz o gol aos 48 do segundo tempo? O Léo Pereira, de centroavante pra se poupar, pra não se machucar, acaba fazendo esse gol no finalzinho e dá uma vitória ao Flamengo, que coloca o Flamengo agora entre os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O que neste momento, inclusive, e isso independe do jogo do Cruzeiro de amanhã, e também independe do Grenal que está acontecendo agora enquanto eu falo aqui com vocês, dos 6 primeiros, os 4 favoritos já estão entre eles. Ou seja, todo aquele, começou, tal, 7ª rodada, Palmeiras, Fluminense, Atlético e Flamengo já estão entre os 6 primeiros. Tá? Tem uma diferença ali do líder para o 6º, 6 pontos. São 6 pontos, claro, mas 7ª rodada e os 4 favoritos já estão no bolo. Ou seja, tudo indica que a gente não estava tão errado em imaginar que seriam aqueles 4 times que estariam ali, né, como principais favoritos. Rica, mas você está dizendo que o Cruzeiro e o Botafogo não vão disputar o título brasileiro? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que muito provavelmente esses times não têm fôlego para aguentar, né, esse ritmo até o final. A não ser que todos os favoritos vão passando nos outros 2 campeonatos. Aí você muda o Campeonato Brasileiro completamente. Porque aí você começa a jogar uma série de jogos do Brasileiro com time reserva. E aí você possibilita que no Campeonato Brasileiro existam brigas com outros times que não eram tão favoritos assim em todas as competições, como esses 4. Se os 4 forem levando, irmão, forem passando, forem priorizando o outro campeonato, o Campeonato Brasileiro segue aberto. E aí nada impede de chegar um outro ali focado só ali e conseguir abrir uma gordurinha, alguma coisa para chegar disputando. Acho que Cruzeiro, Botafogo podem ser campeão brasileiro? Não acho. Não acho que seriam. Mas eu não posso descartar a possibilidade de haver uma surpresa nesse Campeonato Brasileiro. E aí, Botafogo e Cruzeiro, nós estamos falando de 2 times grandes, né? Então não dá pra também falar, impossível. Não é impossível. Estamos falando de time grande, que time grande a gente sabe como é que é. Pode estar na merda que for. Acertou 11, um bom treinador, a torcida encaixou, irmão, aparece, o título aparece. Então, vamos aguardar. Mas os 4 dos 6 já estão ali onde devem ficar até o final do campeonato.